E aí, amigos, tudo bom? Um abraço a todos. Mais uma vez aqui o Jorge Cânia falando com vocês. E hoje eu quero tentar ser o mais rápido possível, né? Primeiro eu quero agradecer a todo o apoio que a gente teve aí com a galera no YouTube, no Facebook, no Twitter, no próprio blog nosso, Telex Free Renda Extra. Pessoal apoiando o nosso material, nosso vídeo, nossos textos, nossos artigos, né? Eu agradeço a todos e agradeço inclusive aqueles que colocaram suas opiniões contras. A gente respeita as opiniões, por mais que elas não sejam favoráveis, de qualquer forma sempre serve para nos guiar e contribuir para o nosso crescimento. Tá? Bom, vamos lá. Falando bem rápido, eu já falei, vou trocar só esse assunto para deixar claro de volta. Vocês viram que tem alguns vídeos meus que eu coloquei, faz tempo que eu não faço mais isso, a gente só fez por um exemplo, mas alguns vídeos eu coloquei com títulos negativos. E algumas pessoas me questionaram, por que você está colocando título negativo? O material é tão bacana, não sei o quê. Eu vou explicar novamente. O título negativo só foi um teste para mostrar para as pessoas e provar para as pessoas que veem o vídeo o quanto as pessoas procuram mais um tema negativo do que um tema positivo. Quando elas vão avaliar qualquer coisa, primeiro elas vão atrás das coisas negativas do que as positivas. Então só foi por isso, gente. Não foi para denegrir a imagem da empresa, foi nada, até porque o conteúdo do vídeo, e não foi nem para chamar atenção para as pessoas virem se cadastrar com a gente. Tá? Não é esse o foco. Muito pelo contrário, foi o que eu falei, para provar para as pessoas o quanto elas são negativas. Bom, mas o ponto do meu vídeo hoje é outro. Eu recebi ontem um e-mail de uma pessoa que eu não conheço, não faço a mínima ideia quem é, nem sei quem é, na verdade nem respondi essa pessoa ainda, tá? Porque eu resolvi fazer o vídeo para responder, porque eu acho que talvez essa imagem deve ter corrido na internet, tá? Aí no Facebook e tudo mais, e eu achei que era mais interessante eu fazer o vídeo para explicar do que eu simplesmente responder a ele. Porque a pessoa que me mandou essa foto, esse e-mail, sem me conhecer, ele deve ter pego meu e-mail lá e mandado, então ele não sabe nem quem é o Jorge Cânia, não que eu seja uma celebridade, seja quem for, eu não sou, muito pelo contrário, sou uma pessoa tão simples como qualquer um de vocês, uma pessoa batalhadora, tá? E que busca todos os dias melhorar e aprender com os erros e tentar ajudar as pessoas a melhorarem também. Então nós vamos comentar sobre essa imagem aqui, ó, que provavelmente vocês acham que talvez não vão conseguir ver. Eu vou tentar trazer mais perto aqui, ó, pra vocês verem a imagem, tá? Essa imagem aqui, que talvez algum de vocês também devem ter visto e recebido, e é sobre ela que eu vou comentar. Vejam só, a pessoa que mandou esse material, depois de ler, eu comecei a rir até, porque eu pensei, poxa, a pessoa provavelmente não entende muito de marketing multinível, ou nunca foi empresário nesse país, então aí de repente ele não sabe, realmente não posso condenar ele, que talvez ele não saiba, e recebeu algumas informações e comprou como sendo verdade e ficou. Mas eu vou detalhar ali e vou comentar com vocês. O início da imagem ele diz assim, ele está abordando a Telex Free, gente, mas eu acho que o que eu vou comentar ele serve para qualquer empresa de marketing, tá? Como profissional de marketing, trabalhando há 10 anos de marketing, uma das coisas que eu aprendi é não taque pedra em quem você não conhece, não denigre a imagem de outro profissional, tá? Porque isso é errado, até porque como é que você se julga profissional se você está denigrindo a imagem de outro? Então, independente se eu concordo ou não com o que a pessoa não faz, se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo para ela. Eu não fico jogando isso ao vento e falando para as pessoas, porque eu acho que não é nem profissional, é antiético isso, tá? Então vamos lá. Ele diz assim, qual é a lógica? No caso da Telex Free. As pessoas pagam para entrar na Telex Free, com o objetivo de ganhar muito dinheiro pelo seu trabalho. Aí ele coloca entre aspas, trabalho honesto, da publicação de propaganda. Sim, o trabalho é honesto, muito honesto. E por que ele é honesto? Porque em nenhum momento você viu ou vai ver, ao menos da minha parte, e eu acredito que de muitas pessoas, alguém obrigando você a entrar na Telex Free. Você entra na Telex Free se você quiser. Graças a Deus, hoje, eu recebo inúmeras ligações, e-mails, mensagens de pessoas perguntando sobre o negócio. Elas me abordam para saber sobre o negócio. Não sou eu que vou atrás delas ou que eu obrigo. Eu não falo para ninguém, ou você entra ou eu vou te dar um tiro. Não, cada um toma a sua decisão e entra. Então é livre-arbítrio, cada um toma a decisão. Então ninguém está obrigando ninguém. E o trabalho, sim, é honesto a partir do momento que eu não estou lesando ninguém, eu não estou roubando ninguém para fazer isso. Então ele é honesto, sim. Tá? Aí ele diz, se não fosse um golpe, ou seja, ele está automaticamente dizendo é um golpe. Então, se não fosse um golpe,
não seria mais vantajoso para os donos da Telex Free contratar funcionários com uma remuneração fixa baixa para fazer o mesmo trabalho honesto? Vamos lá. Com certeza, como eu falei, ele não é empresário, nunca foi empresário, possivelmente, e peço desculpas se foi, mas se foi vai entender as minhas palavras. Como eu disse, eu já fui empregado, eu já fui empresário, sou empresário, minha empresa, estou fechando minha empresa para trabalhar somente com marketing multinível a partir de agora, né? Mas já fui empregado, funcionário e agora sou um profissional independente. Então eu posso dizer isso, e se você que mandou essa imagem for, e você que é um dono de empresa vai entender o que eu estou falando. Por que não é vantagem para a Telex Free contratar um funcionário? Tá? E por que nos Estados Unidos, gente, de cada 10 empresas que abrem, 8 delas vêm preparadas para se moldarem ao marketing multinível? No Brasil é o contrário, de cada 10 que abrem, 2 se moldam, preparam-se no seu plano de negócios para ser uma empresa de marketing multinível. Ou seja, nossa cultura ainda está muito baixa em relação aos outros países. Tá? Isso prova o seguinte, a Telex Free tem hoje cerca de 500 mil, tá? 500 mil divulgadores no Brasil. Um empresário hoje que paga na folha de pagamento um salário de R$800 para um funcionário, isso que eu estou falando, um salário baixo, R$800, para este empresário vai custar, no mínimo, este funcionário R$1.600. Tá? Isso sem contar que se ele dá algum benefício a mais, uma cesta básica, ou seja lá o que for, se esse empresário der alguma coisa a mais, esse valor fica maior. Ou seja, é o mínimo o dobro um funcionário para um empresário. Tá? O custo de um funcionário é no mínimo o dobro. Então imagine você que mandou esse e-mail, que a empresa hoje tem 500 mil funcionários, 500 mil divulgadores, multiplique isso por R$1.600 e você vai ver quanto custaria por mês para a empresa. Até aí não é o problema. O quanto vai custar não é o problema, porque se esses 500 mil estão dando benefícios para a empresa, trazendo lucro, vale a pena. O grande problema é o seguinte, meu amigo, você coloca 500 mil funcionários dentro de uma grande sede para trabalhar para você. Tá? Nós sabemos, como empresário, que mais de 50% dos funcionários não produzem a sua capacidade total. Não produzem como eles poderiam produzir. Porém, no final do mês, esse empresário tem que pagar o salário dessa pessoa igualmente. Se ele produziu 1, 2, 10, 50 ou 1.000, ele tem que pagar. Tá? Por mais que depois de 30 dias ele falou, olha, passou a experiência, esse cara não me atendeu a expectativa, manda embora. Não tem problema, o empresário teve que pagar, saiu do bolso dele. O processo da Telex Free é diferente. Ela paga se você produz, se você não produz, não paga. Eu como empresário, dentro da área de programação, desenvolvimento de sistemas, softwares de internet, a gente contrata muito freelancers para fazer trabalho. Pessoas que ganham por produção, ou seja, se esse cara produzir, ele recebe, se ele não produzir, ele não recebe. E isso tem se tornado cada dia melhor, porque o freelance gosta da atuação dele, ele gosta de trabalhar, porque ele trabalha em casa, no computador dele, nas horas que ele tem disponível. E para mim, como empresário, é ótimo, porque se ele não entregar o material que eu pedi para ele a tempo, eu não pago ele. Esse é um acordo que funciona. Tá? Diferente do sistema tradicional, gente, que você contrata o cara e você fez ou não fez, tem que pagar. Tá? Não quero ser repetitivo. Mas é só para mostrar para essa pessoa por que a Telex Free é muito mais vantagem ela ter divulgadores do que ter funcionários. Aí ele diz assim, continuando, ninguém entende por que pagar para prestar um serviço. Bom, vamos repetir, vamos lá. Me diga uma atividade que você conheça que você não precisa investir antes para retirar depois, para colher os frutos depois. Você começa a estudar normalmente aos 7 anos de idade. Alguém está pagando teu estudo, alguém está investindo em você, seja teu pai, tua mãe, teu irmão, alguém está investindo em você. Durante anos você vai estudar, vai sair do bolso de alguém até você se formar numa faculdade, se você se formar na faculdade, para que você vá para o mercado de trabalho. Quantos R$1.000 foram investidos em você para que você fosse para o mercado de trabalho? Ou seja, houve um investimento antes para você ir trabalhar. Está entendendo? Para você se tornar um profissional. Então não me venha dizer que por que é que eu vou pagar para trabalhar? Todos nós pagamos para trabalhar, meu amigo. Se você vai trabalhar, procurar um emprego hoje numa empresa, você pode levar 1, 2, 3 meses, dias, semanas para conseguir um emprego. Durante esse tempo que você está procurando,
andando de RHs em RHs, fazendo fichas, você está gastando com transporte, alimentação, tempo e tudo mais. Você está investindo. Quando a empresa te chama porque ela te aprovou teu currículo, você ainda provavelmente vai ter que tirar documentos, bater fotos, tudo isso com custos para a empresa. Tá? Os primeiros dias de trabalho teu, normalmente a empresa ainda não lhe pagou, porque você ainda começou a trabalhar e você está tirando do bolso para trabalhar. Ou seja, não existe, gente, nada na face da terra que você não tenha que investir antes para colher os frutos depois. Tá? Isso é fato. Então, mais um dado que mostra que a pessoa que montou isso aqui não sabe exatamente nem o que está falando. Precisa ter coerência no que nós falamos. Precisa ter... Vai falar? Concordo. Coloque sua opinião, mas tenha coerência e fundamentação no que você fala. Aí ele diz o seguinte: a Telex Free promete um ganho de R$40 por semana para você publicar apenas um anúncio, tá? Por dia. Se você tivesse uma empresa e quisesse divulgá-la, você pagaria mesmo? Bom, nós já falamos sobre isso. Por que a Telex Free é muito mais vantagem ela pagar do que ela ter funcionários, tá? E aí ele faz uma ressalva dizendo que a telefonia VoIP anunciada é um produto, é uma furada. Mais um item que eu chamo a atenção, que a pessoa não conhece a tecnologia VoIP. Trabalhei 4 anos dentro da antiga Brasil Telecom, que hoje é da Oi, mas durante os 4 anos que eu trabalhava lá, a gente já utilizava VoIP lá dentro, o que mostra se uma empresa de telefonia tradicional utiliza VoIP dentro dos seus call centers, é porque eles sabem que é um negócio lucrativo e que funciona. Empresas como a GVT tem um produto chamado Vono, Skype, Embratel, a NET, todas elas usam VoIP, e entre outras milhares de empresas. Tá? E ao contrário, amigo, do que muita gente fala, inclusive alguns promotores públicos estão falando, com respeito a todos eles, mas estão falando que por que é que eu vou pagar por um serviço que eu tenho de graça? Eu volto a falar, não existe VoIP de graça. Se alguém me mostrar um VoIP que seja de graça para fixo e celular, eu retiro o que eu estou falando. Mas não existe nenhuma empresa no mundo que ofereça VoIP para ligar para fixo e celular de graça. Existe de graça entre eu e você. Quando eu ligo do meu computador para o seu computador é de graça. Mas enquanto eu tiver que ligar para fixo e celular, eu vou pagar alguma coisa. Tá? E eu não vou entrar nos termos técnicos disso, porque que tem o pagamento, porque não vem o caso. Tá? Mas estude, conheça, daí depois você vem falar. Meu cachorro resolveu latir ali fora, não tem problema. Isso é tudo ao vivo. Aí ele faz uma comparação com o Google, e é até interessante porque ele coloca o Google AdSense como sendo uma ferramenta de publicidade do Google. Na verdade, o Google AdWords, que é a ferramenta de publicidade que nós pagamos, eu, empresa, quero fazer anúncio no Google, eu pago para o Google AdWords, não para o Google AdSense, tá? São ferramentas e serviços diferentes do Google, tá? Mas o Google AdWords, ele fala assim, por que eu vou pagar para ele se eu posso pagar mais barato no Google? Volto a falar, a pessoa não conhece um pouco sobre termos técnicos, SEO, marketing web e tudo mais, tá? Não basta eu pagar um anúncio para aparecer na primeira página do Google, isso não vai me ranquear. Isso vai dizer que quando uma pessoa pesquisar pela minha empresa, eu vou aparecer no topo. Mas isso não garante para mim outros tipos de ranqueamento, page rank, não me garante backlinks, não me garante outros recursos que eu não vou entrar aqui, gente, em web marketing, porque não vem o caso. O processo que a Telex faz hoje garante outros tipos de ranqueamento para ela que simplesmente um anúncio no Google não garante. Tá? Outra, hoje se você multiplicar o valor que ele colocou ali, que é apenas 10 centavos de real, multiplicar hoje pela quantidade de divulgadores que hoje geram ranking para a Telex Free, a empresa gastaria uma média de R$50 mil por dia. Isso só garantiria para ela posicionamento no Google. Não garantiria para ela, como eu falei, outros rankings. Tá? E aí ele diz, o dinheiro não surge do nada. Então, de onde a Telex Free está tirando tanto dinheiro para conseguir pagar os valores exorbitantes? Tá? Volto a falar, realmente ele está certo nesse posicionamento dele. O dinheiro não sai do nada. E eu venho falando isso há muito tempo. Eu sou extremamente contra essas pessoas que dizem que a pessoa vai mudar de vida, vai ficar rica trabalhando de 10 a 20 minutos por dia. Isso não existe, gente. Ninguém fica rico trabalhando de 10 a 20 minutos por dia. Todas as pessoas que mudam de vida, elas se dedicam. Ela trabalha e trabalha muito, ela trabalha 10, 12, 14, 16, 18 horas por dia. Sabe? Eu cansei, dormi várias vezes em aeroportos
para pegar avião de madrugada para no outro dia estar de manhã já na outra cidade para começar um novo dia de trabalho, fazer treinamento e acompanhamento do meu grupo. Então, o verdadeiro profissional de marketing multinível, ele se dedica, ele se empenha, ele ajuda, ele colabora e ele trabalha e trabalha muito. As pessoas que resolvem fazer meia hora de trabalho por dia vão ganhar dinheiro? Bom, vão ter uma renda extra. Ganhar ali R$800, R$1.600 por mês a mais, que talvez para ela seja bom, para os objetivos de vida dela seja bom, mas ela não vai mudar de vida, não vai ficar rica, não vai ter condições de fazer algumas coisas que de repente ela gostaria de fazer. Tá? Então é diferente de pessoas dizer assim, as pessoas estão dizendo que o cara vai ficar rico trabalhando 10, 20 minutos por dia. Se alguém te falar isso, corre. Não existe isso, seja na Telex Free ou em qualquer outra empresa de marketing multinível. Se você quer mudar de vida, saiba que você terá que arregaçar as mangas, vai ter que suar muito, vai ter que escutar muito não, vai ter que escutar muita gente te falando besteira e bobagem e vai ter que ter muita perseverança para vencer. Tá? Então, eu só queria tocar nesses pontos que essa pessoa falou e fechar esse vídeo dando uma dica para você. Você hoje que está procurando um negócio de marketing multinível, procurando uma renda extra ou até mesmo uma renda que possa dar a você qualidade de vida melhor, se você procurar por uma empresa de marketing multinível, analise alguns pontos para saber se a empresa, se vale a pena trabalhar, porque realmente eu não posso discordar de que existem muitas empresas aí no mercado que simplesmente são verdadeiras pirâmides, são verdadeiras correntes financeiras. Empresas que prometem e não fazem, não cumprem, não tem nada. Então analise alguns pontos para a tomada da sua decisão. Tá? Mas tome a decisão embasada no que você pesquisou e não no que as pessoas estão te dizendo somente. Tá? Porque a grande maioria vai dizer que isso é uma furada. Analise se essa empresa tem sede no país que você está trabalhando. Analise se essa empresa tem um CNPJ, se é no país que você está. Analise se esta empresa, tá? Esta sede que essa empresa tem é uma sede que ela possivelmente aceite que você vá lá visitar ela, caso você precise. Analise se esta empresa paga seus impostos no país em que ela trabalha. Tá? Porque o primeiro ponto, se uma empresa não paga os impostos dentro do seu país, que ela tem que pagar, isso já é um ponto negativo. Analise se essa empresa tem um contrato no país que você está, se essa empresa tem um contrato vigente entre você e ela, tá? E que esse contrato de preferência seja registrado em cartório, para que vocês possam, que ele esteja aberto, né, num cartório de títulos e documentos, se essa empresa possui. Tá? Analise esses pontos. Esses são alguns pontos básicos de uma empresa, de formação de uma empresa, seja tradicional, porque uma empresa, tirando a palavra multinível, ela é uma empresa tradicional. Se esses pontos forem preenchidos, aí vá para alguns outros pontos. Verifique se essa empresa tem reclamações no PROCON ou algum órgão de peso, se as pessoas que estão trabalhando com ela reclamaram. Aí verifique quantas pessoas reclamaram, se essas reclamações a empresa deu parecer sobre essas reclamações, se a empresa prestou esclarecimentos disso ou simplesmente se a empresa deixou isso largado, não deu bola, tá? Porque isso é importante. Verifique a quantidade de reclamações que teve versus a quantidade de pessoas que estão no negócio. Tá? Porque de repente você fala assim, tiveram 1000 reclamações, tem muita gente reclamando. Mas se essa empresa tem 1 milhão de pessoas, 1000 reclamações seria uma porcentagem super baixa. Principalmente se essas 1000 reclamações foram reclamações que a empresa foi lá e esclareceu e disse o que estava acontecendo e conseguiu resolver em alguns casos. Tá? Então isso é importante analisar. Feito toda essa análise, você vai poder então ter a sua tomada de decisão com coerência e com fundamento. Tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a esclarecer mais um pouco sobre marketing multinível, sobre o negócio que você está fazendo, sobre Telex Free ou qualquer negócio que você faça. Meus contatos vão estar no vídeo, caso você queira conhecer a Telex Free ou um pouco mais de marketing multinível. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, para que ele possa ajudar nesse processo. Um abraço a todos e sejam bem-vindos ao mundo do marketing multinível, amigos.